Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um ensino bíblico aqui no canal. Hoje estamos iniciando a série O Batismo no Espírito Santo e o Falar em Outras Línguas. Recentemente fiz uma enquete aqui no canal e o tema mais votado foi sobre o batismo no Espírito Santo e a oração em outras línguas. Percebo que há muita confusão em muitos contextos a respeito desse assunto. Há muitas dúvidas no corpo de Cristo, em muitos crentes, a respeito do batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas. Graças a Deus por essa plataforma maravilhosa que é o YouTube, que nos possibilita a ajudar você, te abençoar com ensinos que contribuirão para o seu crescimento espiritual. Hoje vamos iniciar no primeiro vídeo aqui falando sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Antes de entender o falar em outras línguas, e antes de praticar, de fato, esta linguagem sobrenatural, devemos entender o que é o batismo no Espírito Santo e qual o propósito desse batismo. Quero iniciar aqui lendo um texto que está em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui o autor dos Hebreus vai mencionar 6 princípios básicos da doutrina de Cristo. É interessante destacar isso aqui, porque ele menciona que são princípios elementares da doutrina de Cristo. Então o que vamos ensinar aqui não é a doutrina de fulano de tal, de cicrano de tal, não é a doutrina dos meus pregadores prediletos, é a doutrina do nosso Senhor Jesus. Se somos discípulos dele, obviamente devemos seguir os seus ensinamentos. O autor dos Hebreus menciona que entre os princípios elementares da doutrina de Cristo, temos ensino de batismos. Lembrando que a palavra doutrina significa ensino. Então, ensino é o mesmo que doutrina, doutrina é o mesmo que ensino. Muitos têm um pensamento errado sobre doutrina, pensa que doutrina é usos e costumes. Só que a palavra doutrina, no conceito bíblico, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, significa ensino, instrução. E entre os princípios elementares, básicos, eu até pretendo futuramente falar sobre cada um desses princípios aqui no canal, mas entre os princípios básicos eu quero tocar um pouco em ensino de batismos. O nosso propósito hoje é falar sobre o batismo no Espírito Santo. Não vou tocar nos outros batismos, vou só mencionar aqui, mas o nosso propósito é falar sobre o batismo no Espírito Santo. Se você gosta de fazer anotações, pega aí o papel, caneta, pega o seu caderno de anotações e anote os textos aí e anota, né? Faz todas as suas considerações a respeito do que você vai aprender aqui no nosso vídeo de hoje. Observe que o autor dos Hebreus, você pode observar isso aí na sua Bíblia, fala sobre ensino de batismos no plural. Observe que isso está no plural aqui, não no singular. Por que ele menciona ensino de batismos? Porque, obviamente, quando olhamos para o Novo Testamento como um todo, percebemos que a Bíblia fala sobre mais de um batismo. O Novo Testamento apresenta sobre o batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. São o que vemos como destaque no Novo Testamento. Então, vemos destacado não só nos evangelhos, como principalmente, né, no livro de Atos e nas epístolas, vemos esses 3 batismos como destaque. O batismo em Cristo ficou disponível depois da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor. O batismo nas águas é uma expressão pública da nossa fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo também ficou disponível após a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor. Nos evangelhos, ele já havia sido mencionado não só por João Batista, mas também por Jesus, né, o batismo no Espírito Santo, mas só ficou disponível depois da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus, quando Jesus foi enviado a esse mundo. Então, o Novo Testamento fala sobre, na verdade, dá ênfase, né, um destaque a esses 3 batismos. Futuramente vamos falar sobre cada um deles de forma detalhada. Primeiro ponto aqui é entender o que significa a palavra batismo. Batismo no grego significa
imersão, mergulhar. Então, batizar significa imergir, mergulhar. Então, devemos destacar isso aqui, porque vai nos ajudar a compreender o batismo no Espírito Santo. É colocar dentro de, consiste no processo de imersão. Então, quando falamos sobre o batismo, dos três aspectos, né? Tanto batismo em Cristo, como batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, fala sobre um mergulho, fala sobre uma imersão. Muitos crentes conhecem apenas o batismo nas águas. Poucos sabem sobre o batismo em Cristo e o batismo no Espírito Santo. Algo que eu quero destacar aqui de antemão, antes de entrar na explicação dos textos que vamos ler, é que o batismo no Espírito Santo não é essencial para a salvação. Já tem um vídeo aqui no canal explicando a distinção entre novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Nessa série aqui eu pretendo fazer mais um vídeo sobre esse assunto, apresentando a distinção entre novo nascimento e ser batizado com o Espírito Santo. Devemos destacar isso aqui, porque muitos pensam que só é salvo quem foi batizado no Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor, creu que ele morreu, foi sepultado, mas também ressuscitou dentre os mortos. Todo aquele que depositou a sua fé em Cristo, que se arrependeu, obviamente que já passou pela porta da salvação. De fato, lá em Romanos capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo chega a mencionar que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem dele é. Então sabemos que não tem como ser de Cristo sem ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, recebemos a atuação dele no nosso interior, uma atuação interna no novo nascimento, quando recebemos Jesus como o nosso Senhor. Nesse vídeo que eu mencionei aqui sobre a distinção entre novo nascimento e batismo no Espírito Santo, isso fica mais claro e volto a mencionar, vamos falar um pouco mais sobre isso aqui na nossa série sobre o batismo com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. Mas devemos entender o quê? Não é essencial para a salvação. Então não é só quem recebeu o batismo no Espírito Santo que é salvo. Mas o que devemos entender é que no ponto de vista divino, o batismo no Espírito Santo não é opcional. Pelo contrário, olhando para o texto bíblico e também para o livro de Atos, enquanto os apóstolos, os primeiros apóstolos estavam em operação, percebemos como que os apóstolos davam ênfase ao batismo no Espírito Santo. Então, eles não deram opções aos novos convertidos. Imediatamente após uma pessoa nascer de novo, ela era levada ao batismo com o Espírito Santo, porque, embora não seja essencial para a salvação, não é opcional para a nossa caminhada com Deus. Precisamos do batismo no Espírito Santo dentro da visão bíblica. Então vamos para o nosso primeiro texto aqui, depois de apresentar Hebreus capítulo 6, que é Mateus 3, verso 11. Olha o que foi dito aqui por João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o que percebemos aqui é que o batismo com o Espírito Santo foi mencionado no Novo Testamento a primeira vez por João Batista. Então, João Batista menciona que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Então, isso aqui é claro no texto bíblico. Ele mencionou que batizava o povo, imergia, mergulhava o povo na água, porém, aquele que viria depois dele é mais poderoso do que ele e nos batizaria com o Espírito Santo. Mas, embora foi mencionado por João Batista no Novo Testamento, vemos que já havia sido mencionado por Deus através do profeta Joel. O termo batismo não foi usado no texto, aqui de Joel capítulo 2, a partir do verso 28, mas sabemos que uma referência ao batismo no Espírito Santo, como é visto lá em Atos capítulo 2. Joel 2, verso 28, está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, observe que o próprio Deus já havia dito que iria derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então, essa promessa aqui é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, o próprio Deus já havia providenciado, desejado esse batismo sobre mim e sobre você,
já havia desejado que fôssemos batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então se você ainda não foi, precisa ser batizado, precisa receber essa experiência com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, a partir do verso 4 está escrito: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas, aí que entra o verso 8, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Na verdade, entrou o verso 5 aqui, né? O verso 8 entra agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, observe que, nessa ordem que dada por Jesus, ele não tratou o batismo com o Espírito como algo opcional. Ele falou com seus discípulos. Então vemos aqui que Jesus ordenou que eles esperassem pela promessa do Pai. Que promessa é essa? Joel capítulo 2, verso 28, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então Jesus aqui havia mencionado aos seus discípulos para não se ausentarem de Jerusalém até que essa promessa se cumprisse. Então observe que Jesus nesse momento está instruindo os seus discípulos que já eram nascidos de novo, já haviam visto, Cristo ressurreto dentre os mortos, haviam crido em Cristo e obviamente haviam recebido o novo nascimento, e Jesus nesse momento fala para eles não se ausentarem de Jerusalém, mas esperarem pela promessa do Pai. Aí ele menciona: o qual disse ele, e de mim ouvistes. Então, Deus mencionou sobre a vinda do Espírito Santo. O próprio Jesus conversava com seus discípulos sobre essa vinda, sobre a promessa que seria concedida. E nesse momento aqui, ele ainda destaca: porque João, na verdade, vos batizou com água. Acabamos de ler lá em Mateus capítulo 3. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o que vemos aqui é que Jesus está enfatizando o que foi dito por Deus através do profeta Joel e também o que foi dito por João Batista. E ele mencionou aqui que os discípulos não poderiam se ausentar de Jerusalém. Ele determinou que os seus discípulos não se ausentassem, não saíssem por aí para pregar o evangelho até que. Então observe essa expressão, até que vocês sejam revestidos, com o Espírito Santo, até que o Pai cumpra a sua promessa. Aí no verso 8 ele vai mencionar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, somente então, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então observe que os discípulos não foram autorizados a se ausentar de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, até que fossem batizados no Espírito Santo. Então vemos a importância desse batismo na vida do crente. Vemos a importância aqui, a ênfase bíblica do batismo com o Espírito Santo. E aqui não é qualquer falador irresponsável, é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele a quem devemos a nossa vida. Foi ele que mencionou que devemos receber o batismo no Espírito Santo. Essa ordem aqui, esta promessa, na verdade, o cumprimento de Joel capítulo 2, verso 28, não se restringe somente aos primeiros discípulos, aos primeiros apóstolos, e todos que estavam ali no cumprimento da promessa, mas a todo discípulo de Cristo. O Senhor, após o novo nascimento, deseja que recebamos o batismo no Espírito Santo. E olha que os discípulos viram Jesus ressurreto, mas o que ele disse foi: não vão até que recebam o cumprimento da promessa, até que sejam batizados no Espírito Santo. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Lucas capítulo 24, verso 49, também vemos: eis que vos envio a promessa do Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder, ou de poder. Então, o que Lucas relatou aqui em Atos capítulo 1 foi relatado por ele também em Lucas 24, verso 49. Então vemos a mesma ordem do Senhor.
Ele disse que estava enviando a promessa do Pai e para isso eles deveriam permanecer na cidade até que. E é interessante destacar que esse até que, mencionado por Jesus aqui, indica um fim de um período e o início de um outro período, de uma outra estação. Até aquele momento, o Espírito Santo não havia sido derramado, mas no momento em que ele foi derramado, se iniciou um novo tempo, uma nova estação, iniciou ali o ministério do Espírito Santo. Então ele mencionou que os discípulos seriam revestidos de poder. Enquanto no novo nascimento somos revestidos de Cristo, como Paulo mencionou na carta aos Gálatas, no batismo com o Espírito Santo somos revestidos de poder. E vemos o cumprimento dessa promessa em Atos capítulo 2, verso 1. Está escrito aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa expressão aqui, do verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Como resultado de ter sido cheio, vou destacar nos próximos vídeos aqui no canal. Mas é interessante que aqui em Atos capítulo 2, cumpre a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, o que havia sido dito também por João Batista e destacado por Jesus. Vemos o cumprimento aqui em Atos capítulo 2. E o próprio Jesus havia mencionado que eles seriam testemunhas, Atos 1, verso 8, em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Voltando a destacar a definição bíblica de batismo. Batismo aqui significa imergir, mergulhar. Esse é o conceito da palavra batismo. Significa imergir, mergulhar. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta com o Espírito Santo. No novo nascimento, recebemos Jesus e é claro que é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. Mas a pessoa está recebendo Jesus. Agora, no batismo com o Espírito Santo, é uma outra experiência com o Espírito Santo. É ser mergulhado nele, ser inserido nele. É uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Isso é visto ao longo de todo o livro de Atos, que são experiências distintas, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. É Jesus que nos batiza, com o Espírito Santo, e o propósito é ser revestido de poder. Para que somos revestidos de poder? Primeiramente, para testemunharmos do Evangelho, para propagarmos o Evangelho que nos alcançou. Estamos habilitados desde o novo nascimento, obviamente, mas no batismo com o Espírito Santo recebemos uma capacitação sobrenatural para testemunharmos com poder o Evangelho do nosso Senhor. E esse poder é não somente para testemunharmos, mas também é um poder que nos ajuda a vencer as inclinações da carne, as tentações, os desejos que há na nossa carne, a nos submetermos à vontade de Deus, nos ajuda no nosso processo de santificação, nos ajuda também quando entendemos que quando falamos em outras línguas, somos edificados, até porque você não pode edificar o outro ou outras pessoas se primeiro não for edificado. Então, o batismo no Espírito Santo é tanto para testemunhar o Evangelho com poder a outras pessoas, como também esse poder atua em nossa própria vida, nos ajudando a mortificar a carne, nosso crescimento espiritual. Então, nos ajuda primeiro na nossa própria edificação e assim, como consequência, vai nos ajudar também a testemunhar o Evangelho com poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é essa experiência distinta com o Espírito Santo, é ser revestido dele, é ser imerso no Espírito Santo, ser mergulhado nele. Então vemos esse batismo ao longo de todo o livro de Atos. Não somente aqui em Atos capítulo 2, também em Atos capítulo 10, Atos 19, também vemos essa experiência na conversão do próprio apóstolo Paulo. Após ele se converter, vemos ele também sendo batizado, sendo cheio do Espírito Santo.
E isso é visto ao longo de todo o livro de Atos. Atos capítulo 8 também menciona o mesmo assunto. Agora me conte aí a sua experiência, interaja conosco aí no nosso conteúdo. Você já foi batizado no Espírito Santo? Deseja receber esse batismo? Não sabia o que era o batismo do Espírito Santo? Ou desejava entender um pouco mais sobre esse assunto? Se essa mensagem te abençoou de alguma forma, deixe aí nos comentários, também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.